Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 21. Hebreus 13, 10, diz assim: temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pai Santo, muito obrigado, meu Pai, porque Tu tens nos instruído durante esses dias. Obrigado, Senhor, porque do alto da Sua grandiosa sabedoria, o Senhor nos deu o privilégio de cada um aqui poder reservar um tempo em sua vida corrida para se apresentar ao Senhor e ouvir a Sua voz. Obrigado pelas Tuas correções, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, agora, ao ouvirmos novamente a Sua voz. Podermos, ó Senhor, ter o coração aberto e preparado pelo Teu Santo Espírito, para podermos, meu Pai, abraçar a Tua palavra com toda a força do nosso coração e andarmos assim como o Senhor andou. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Nós já vimos que somos desafiados a uma vida de integridade, uma vida de santidade. Mas não é possível viver uma vida de integridade sem um encontro real e sincero com Cristo. Esse encontro com Cristo nos leva a considerar tudo aquilo que nós julgávamos importante e em quem nós confiávamos, para confiarmos completamente no Senhor. E esse encontro com Cristo vai produzir uma mudança de mente, onde nossa mente agora será moldada conforme a mente de Cristo na conversão. Mas nós vimos que não basta somente termos essa transformação, mas precisamos ser moldados conforme a imagem dele. E nesse moldar não é conforme a minha imaginação ou conforme a maneira como eu acho que deva ser melhor, mas é conforme o que a Escritura prescreve que eu devo fazer. Então, com base na Escritura,
eu vou buscar andar nos caminhos do Senhor, desejando uma vida de piedade. Uma vida de piedade onde eu vou buscar o amor, onde eu vou buscar coisas excelentes, onde eu vou buscar praticar boas obras e fazer tudo isso para a glória de Deus. Mesmo isso sendo tão difícil, nós vimos que é completamente possível viver uma vida de integridade no mundo, mesmo o mundo todo corrompido. E em Daniel nós vimos que é possível, mesmo sendo difícil, viver com integridade, mas para todos aqueles que vivem com integridade, o Senhor reserva para esses bênçãos sem medida. Mas quando desejamos viver em integridade, nós nos deparamos com uma barreira, que é a hipocrisia que habita em nós, e que nós precisamos simplesmente deixar de lado, não considerando uma coisa comum que tem no meio de toda a igreja, mas olhando a hipocrisia pelos mesmos olhos que o Senhor olha, com os mesmos olhos que o Senhor vê, e assim detestando esse comportamento, porque sabemos que esse tipo de comportamento valoriza muito mais a religiosidade do que a justiça de Deus. Sabemos que esse tipo de comportamento busca muito mais aparecer, ser reconhecido do que a própria glória de Deus. E nós somos convidados então a ser íntegros e não a ser divididos. Nós hoje retornamos, meus irmãos, ao nosso ponto de partida, onde Cristo é a base, onde nós fundamentamos a nossa vida de integridade. E ao entendermos que Cristo é essa base, onde nós fundamentamos a nossa espiritualidade, a nossa santificação, nós precisamos entender como ele se portava, como a visão dele, como era a visão dele quanto ao mundo, para que possamos imitá-lo em todos os sentidos. Daí, meus irmãos, entendemos que há diversos deveres que nós devemos praticar no que diz respeito a conseguirmos conquistar uma vida de integridade, e parece que Hebreus capítulo 13 vai falar sobre algumas áreas da nossa vida a qual nós precisamos prestar atenção e então podermos nos submeter ao Senhor Jesus e assim andarmos como Ele andou. O texto vai nos apresentar rapidamente 4 dessas áreas que nós precisamos modificar. A carta aos Hebreus, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, nós não temos certeza absoluta de quem escreveu essa carta. Há, por exemplo, alguns que dizem que foi Paulo que escreveu. Contra esses, nós temos um problema, porque a linguagem não é muito comum para Paulo. Essa carta é uma carta muito rebuscada, com um grego muito rebuscado. Em alguns momentos, ele beira a poesia, tão bela é a forma como ele escreve. A quantidade de palavras diferentes que Paulo usava aqui são enormes. Mas, por outro lado, quem é que disse que ninguém pode mudar o vocabulário com o tempo? E quem disse que Paulo não tinha habilidade suficiente para manejar vocabulários diferentes, dependendo do público-alvo para que ele escrevia? Então não temos como dizer que nem que foi Paulo, nem que não foi. Se bem que a maneira como ele inicia a carta é completamente diferente da maneira como Paulo inicia também. Nós não também sabemos ao certo para onde foi escrito, mas o que tudo indica, foi escrito para um grupo de judeus, já que ele faz uma interpretação quase que completa do livro de Levítico, aplicando o sacrifício de Cristo a todas aquelas obras. E ele também usa uma mentalidade muito judaica, já que, por exemplo, ele repete muito as coisas. Então ele diz, aí depois ele diz novamente, acrescentando algumas outras informações, depois ele diz a mesma coisa, mas mostrando uma nuance diferente e por aí vai. É tanto que até somente nesse texto aqui, se os irmãos prestarem atenção, versículo 7 ele fala dos guias, quando ele chega lá no 17 ele fala de novo dos guias. Então nota, ele se repete constantemente nos seus temas, mesmo dentro de um único capítulo ele traz temas, volta para temas, e isso é típico de um judeu escrevendo naquela época, retomando os assuntos, muito típico, por exemplo, na sua poesia, com os paralelismos, recobrando ideias, recobrando pensamentos. O texto que nós acabamos de ler, ele vem falando de como o sacrifício de Cristo é especial e que como de algumas vezes, em algumas maneiras, tem se infiltrado doutrinas na igreja e que essas doutrinas vêm contradizer a crença sobre o sacrifício de Cristo.
Que tudo indica que ele não está muito preocupado com essas heresias, já que, por exemplo, ele usa somente o versículo 9 para falar sobre essas doutrinas. Ele está muito mais preocupado em ensinar a verdade do que combater a mentira, quando ele escreve aqui. E por isso mesmo, ele se apresenta agora dizendo, existem algumas doutrinas falsas, é bem verdade, mas essas coisas não se aproveitam para nada, não servem para nada. Mas a partir do versículo 10, ele vai agora nos apresentar o sacrifício de Cristo, mas ao apresentar o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, ele traz agora não mais somente um pano de fundo teológico e teórico, mas ele apresenta isso de forma tão prática que vai nos servir de orientação para a nossa vida cristã de santidade. Daí, uma primeira área que ele nos vai apresentar um desafio hoje, é a área de submetermos-nos a Deus, para nos separarmos do mundo. Olha como é que começa o versículo 10. Ele diz assim, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ele já começa dizendo, nós temos um altar diferente. Isso porque os cristãos não tinham altar, já que o altar ficava no templo para a prestação de sacrifícios, mas o que acontece é que nós já sabemos, porque ele já expôs isso na carta, que nós não precisamos de sacrifícios renovados, já que Cristo morreu uma vez por todas pelos nossos pecados, nós não precisamos de novos sacrifícios. Já que nós não necessitamos de sacrifícios, ele diz, nós não temos altar então, nós não temos esse altar. Mas de alguma maneira ele apresenta um altar de certa forma aqui. Ele diz, nós temos então um altar diferente. No nosso altar, o sacerdote, segundo o livro de Levíticos, o sacerdote do Antigo Testamento não se alimenta nesse altar. Ele diz, possuímos um altar que não tem direito de comer os que ministraram ou ministram no tabernáculo, os que ministram lá no templo. Isso porque, meus irmãos, altar aqui é o lugar definitivo do sacrifício. Não é o lugar provisório lá no templo, mas é o lugar definitivo, é a cruz de Cristo, o altar aqui. Ele está dizendo, nós possuímos um altar, e o altar é a cruz de Cristo, porque foi lá nesse altar que Cristo foi oferecido como um sacrifício por nossa causa. Então esse altar é diferenciado, já que o sacerdote não tem direito a possuir dele. Na verdade, havia vários tipos de ofertas. E o próprio sacerdote comia da oferta que estava no altar. Ele comia de lá também. Ele tinha direito a retirar do altar parte da oferta que era oferecida ao Senhor para o alimento dele e da sua família. Ele diz, mas desse altar aqui é diferente. Porque esse altar tem qualificações diferentes, tem qualidades diferentes. Daí veja só o versículo 11. A partir do lugar onde esse altar está e da forma como se processa o sacrifício nesse altar. Ele diz, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Ele chega e diz, olha, acontece uma coisa interessante nesse sacrifício pelo pecado. O que acontece é que parte desse animal era queimado no altar, suas vísceras eram queimadas no altar e tudo mais. O sangue desse animal era recolhido e era levado para dentro dos santos e era aspergido sobre a tampa do propiciatório, a tampa da aliança, da arca da aliança. E o sangue estava lá dentro, uma parte era queimada, mas só que o couro desse animal não era queimado no altar. As vísceras desse animal não eram queimadas no altar. As fezes desse animal não eram queimadas no altar. Pelo contrário, o sacerdote pegava essas partes, levava para fora da cidade, levava para fora da cidade de Jerusalém, em específico, e lá fora ele queimava o couro, queimava as vísceras, queimava o esterco,
até ele se consumir completamente. E a ideia era que o pecado estava sendo retirado do meio do povo e colocado lá fora, e ele era exterminado lá fora do arraial do Senhor. Mas esse sacerdote que fazia esse trabalho de levar lá para fora esse material, ao queimar esse material, ele tomava banho, trocava de roupa e voltava para o templo purificado. Ou seja, uma parte do sacrifício era executado dentro do santuário, lá na Arca da Aliança, mas outra parte desse sacrifício, como uma demonstração da separação do pecado do povo, era feito do lado de fora do arraial. Era feito do lado de fora da cidade. Ele agora chega e diz, acompanhe comigo a ideia. O sangue era trazido para dentro do altar, como oblação pelo pecado, mas o resto queimado do lado de fora. Ou seja, fora da pompa do templo. Era feito fora do sistema religioso. Não existia um acompanhamento especial. Existia somente um sacerdote tocando fogo naquela sujeira lá. O pecado era tratado também fora do arraial, de maneira que era separado do povo toda essa pecaminosidade. Eles tinham inclusive um animal específico para demonstrar o afastamento do pecado do povo. Era um bode, que recebia simbolicamente o pecado do povo, e ele era mandado para o deserto, no simbolismo de que o pecado era colocado para fora do arraial, para fora do povo de Deus. Agora olha só o que ele coloca aqui. A ideia, versículo de número 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, o que é que ele fez? Pelo seu próprio sangue. Ele diz, o altar de Cristo não estava dentro de Jerusalém. O altar onde Cristo foi sacrificado ficou do lado de fora. Uma montanha chamada Calvário ou Caveira. Foi lá fora da cidade que o Senhor foi sacrificado. De repente ele apresenta essa informação para mostrar que o Senhor se fez pecado por nós, mas que o pecado precisa ser afastado de dentro do povo. E afastando-se toda aquela estrutura religiosa, o sacrifício de Cristo se consumou fora da estrutura religiosa judaica da época. Foi lá fora da cidade. Foi fora de toda a maneira de enxergar judaica da vida. O sangue foi oferecido não dentro do templo em Jerusalém, mas no santuário celeste do Senhor, e o seu sacrifício oferecido fora do arraial para demonstrar a necessidade de aprendermos que o pecado precisa ser afastado do seu povo. Ele se fez pecado por nós e foi queimado lá fora como sacrifício a Deus. Daí o versículo 13. Olha o que é que ele faz agora. Ele diz, saiamos, pois, a ele. Isso aqui é especial. Porque ele diz, Cristo foi sacrificado fora da cidade, fora dessa estrutura religiosa. Cristo foi sacrificado lá fora como pecado. Isso é vergonhoso, isso é terrível, porque não era um ato solene e belo. Pelo contrário, era o ato de queimar vísceras, queimar fezes. Era lá fora, onde o pecado tinha o cheiro adequado. Era lá fora, onde se enxergava a imundície do pecado. Foi lá fora que o Senhor ofereceu o seu sacrifício. Ele diz, nós agora somos conclamados a sair e nos encontrar com Cristo. Sair e se encontrar com Cristo, meus irmãos, fora da estrutura, fora do arraial. Sair e nos encontrar com Cristo lá fora, para absolvermos dele os conceitos de afastamento do pecado. Daí olha só como é que ele conclui. Ele dizendo, saiamos, pois, a ele, fora do, levando o quê? Seu vitupério. Vitupério é uma palavra bonita. Pessoal, a mocidade aí aprende para jogar lá no vestibular. Quando você estiver fazendo Enem, aí você joga aí, olha, vitupério. É bonito isso. Vergonha, humilhação. Era isso que ele está nos conclamando agora. Ele diz, temos que nos fazer um com Cristo no seu sacrifício, consequentemente na vergonha de nos afastarmos do mundo, de sermos colocados para fora desse mundo, dessa estrutura, e nos submetemos ao Senhor, nos separando do mundo junto com Ele.
O sacrifício de Cristo também é o nosso sacrifício. Nós somos crucificados com Ele. Então nós temos junto com Ele a graça do perdão, mas também a vergonha do pecado. Somos aqui desafiados a viver uma vida de santidade, separados do mundo e tomando para nós a vergonha, o vitupério em sermos separados do mundo, porque isso é vergonhoso. Não é fácil, meus irmãos, viver uma vida no mundo de santidade, porque quem quiser viver piedosamente, o que é que vai acontecer? Vai ser perseguido. Mas o Senhor nos apresenta o fato de que nós somos um com Cristo. E se nós somos um com Cristo, nós somos luz. E não há união da luz com as trevas. Ele nos conclama a compartilharmos do seu sacrifício fora da estrutura do arraial, para nos apresentar o fato de que se somos um com Ele, nós somos igualmente separados com Ele do mundo e de toda a sua estrutura. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não vos ponhais em jugo desigual. Ele não está nos conclamando a vivermos uma vida de monastério. Vamos então nos separar do mundo e vamos viver isolados, a gente não fala mais com ninguém, a gente vai viver fazendo só orações, assim é bom, assim até é fácil. Não. Ele nos conclama a pensarmos no fato de que não podemos nos contaminar com o pecado que o mundo nos propicia. Pastor, mas isso aí é tranquilo, a gente está resolvendo o problema. Mas quando ele diz, não vos ponhais em jugo desigual, ele está dizendo, não se associe ao ímpio. E ele atrela isso aí, como nosso acampamento é sobre família, ele atrela isso aí a casamento. Lembra disso? Não se pôr em julgo desigual com os ímpios é também não se casar com ímpio. Mas como nós deixamos isso de lado e achamos que isso é besteira, afinal de contas, nós achamos muitas vezes que namoro é campo missionário. A gente ganha o coração para Jesus e pede a mão em casamento. A gente acha que é possível fazer tomar esse tipo de atitude e se dar bem no final e ter um casamento feliz. A Bíblia nos diz exatamente o oposto disso. A Bíblia nos diz que não há comunhão entre luz e trevas. Eu preciso aprender que para viver uma vida de santidade é necessário me afastar do mundo e da sua estrutura, não absorvendo a maneira de pensar do mundo. E como é possível andar dois juntos se eles não concordarem? Se estão andando um casalzinho juntos e querem casar juntos, eles querem andar juntos, mas eles têm naturezas distintas. Naturezas completamente diferentes. Você já sabe que eu fui pastor de ovelha. Não lembra disso? Lembraram agora, né? Salmo 23. Eu já cuidei de bode também. Mas é horrível. Bode tem uma natureza terrível. Porque bode, você pode colocar o bode numa plantação de capim dessa altura. Ele vai pular a cerca do vizinho para arrancar broto de batata do chão. Mas ele vai fazer o mal. É impressionante como eles são ardilosos. Quer ver só um exemplo? Na fazenda onde eu tinha as ovelhas, tinha bode também. A casa da fazenda era terrível. Sabe por quê? Os bodes todo final de tarde iam descansar em cima do telhado da casa da fazenda. Que lugar melhor para eles. Eles conseguiam subir pelo lateral do muro. Quando chegar lá, estava tudo enfeitado, a casa, todo o rebanho de bode em cima da casa. Quebrava o telhado inteiro, era uma confusão. A gente colocava canga nos bodes. Quem não sabe o que é canga, a gente pegava um pau em forma de Y, assim, aí colocava no pescoço dele de cima e passava um outro atravessado na parte de baixo. Pronto, porque quando ele ia tentar passar pela cerca, enganchava e ele não passava. Eu encontrei um bode que passava. Ele chegava e colocava um lado, ia colocando o outro, e virava um outro, quando pensava que não, ele estava do outro lado. Disse, como é que esse bode passou? Tem um furo na cerca. Não, a gente ficou vigiando um dia inteiro. Ele conseguia passar com a canga. Tinha outro que era terrível.
A cerca não era tão alta, mas era muito fechadinha, porque para segurar bode tem que ser fechadinha a cerca. Mas era baixinha, porque ninguém vai gastar tanto arame assim. Sabe o que ele fazia? Era impressionante. O bode-chefe chegava, encostava na cerca, os outros vinham, pulavam em cima e pulavam a cerca. Pulavam por cima do outro. E o rebanho todo ia para o outro lado. Só para fazer o mal. Notem, são naturezas distintas. Ovelha, super assustada. Bode, super afoito. Se lança em cima de qualquer coisa, não quer nem saber. Sobe em cima de coisas onde ele nunca mais vai conseguir descer, mas ele vai lá. Ele dá um jeito. São naturezas distintas. O Senhor diz, é luz e trevas. Se você está engraçadinho por aquela menina do colégio, desista. Se ela não é uma serva do Senhor, ela não pensa como você, não tem a mesma natureza que você, ela tem uma natureza diferente. Se você é nova criatura, ela é velha, a estrutura de pensamento dela é diferente da sua. Não vai dar certo esse negócio, não vai funcionar. A Bíblia diz que não vai funcionar. Note, o Senhor nos conclama então agora a sairmos fora do arraial, levando a vergonha de sair do arraial, a dificuldade de sair do arraial, mas seguindo os passos de Cristo, ser sacrificado lá fora. Daí, uma segunda área da nossa vida. Separar-nos do mundo, mas também viver sacrificialmente. Olha aí, versículo 14. Diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente. Você mora quanto tempo em Aracaju? A vida inteira? Isso é provisório. Não é permanente. Tem que lembrar disso. Eles, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Eles, você não é cidadão daqui. Nós somos cidadãos de outro lugar. E não espere que sua mente se adeque à forma de pensar do outro lado, quando chegar do outro lado. A mente do cidadão celeste começa a ser formada aqui. Daí ele diz, nós não fazemos parte dessa estrutura aqui. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Foi assim que ele nos apresentou um pouco antes. Nós não fazemos parte desse lugar. Nós almejamos o nosso lugar. Nós esperamos o nosso lugar. Nós não somos daqui. Tudo para nós aqui é provisório. Daí ele coloca assim, nós não temos essa cidade permanente, nós buscamos a que há de vir, por causa disso, nos ofereçamos a Deus como sacrifício, como sacrifício de louvor. Olha só que coisa interessante. Cadê a dona Asnete, não é isso? Ela não veio hoje. Mas eu brinco que todo canto do mundo tem um paraibano e um pombalense. Eu nunca vi um negócio desse. Paraibano está em todo canto. Qualquer lugar do mundo, se chegar, tem um paraibano, cabeça chata lá. Mas todo paraibano tem um sonho. Adivinha qual é? Voltar para a terra. Porque o sonho dele é se enterrar onde os pais dele se enterrarem. Ele quer ser enterrado lá. Pombal. Já disse para a gente, se preocupe não, o pessoal vem buscar. Tem perreio não, nem se preocupe com isso. E nem precisa de caixão, a gente enterra em rede. É mais fácil ainda. Não se aperreie com isso não. Porque todo paraibano que eu encontro, ele diz, eu moro há não sei quantos, é uma vida inteira, não sei quantos anos na cidade fulana e tal. Meu sonho é voltar para minha terra. Minha terra não tem nada, gente. O chão é, na verdade, um cascalho. As plantinhas passam 3 meses verdes e o resto seca, tentando escapar para ficar verde do ano que vem de novo. É um calor de 40 graus à sombra, você nem se enxuga. Você toma banho, quando sai do banheiro já está sequinho. Nem se aperreia com isso. E sangra nariz, e estoura a boca, as mãos descascam com o calor. É aquela coisa, é seco terrível. Mas o nosso sonho é voltar para lá. A gente quer voltar para lá, ainda vou voltar para lá. Olha qual é a ideia. Eu estou aqui. Já faz, desde 2000 que eu moro em Recife, mas adivinha? Recife não é o meu lugar, eu não gosto da lei. É bom lá no sertão, cheio de marmeleiro, entrar no meio do mar, sair todo arranhado de jurema. Aquilo lá que é bom, aquilo é que é vida. Veja, a ideia é, eu sou peregrino,
E se eu sou peregrino, a minha vida nunca será boa onde eu sou peregrino. E por isso mesmo, eu vou oferecer a Deus sempre sacrifícios de louvor. Olha, ele diz agora, nós somos convidados para ir para o altar fora do templo, fora do arraial. E agora, como nós não precisamos refazer sacrifícios, nós ainda apresentamos sacrifícios. Os nossos sacrifícios não são mais como oblação pelo pecado, já que Cristo fez isso. Nossos sacrifícios são de gratidão. Quando eu ganho alguma coisa, quando alguém ganhava alguma coisa no Antigo Testamento, quando ele tinha uma boa colheita, ele devolvia ao Senhor em sacrifício de gratidão. Ele glorificava a Deus com o sacrifício dos seus bens. Ele apresentava ao Senhor dizendo, eu sou grato porque o Senhor me deu uma bênção. Se eu tinha um filho homem, eu dava um sacrifício ao Senhor em gratidão também. O Senhor me abençoou com o filho. A ideia era, eu ofereço sacrifícios de louvor. Mas sacrifícios de louvor, meus irmãos, implica muito mais do que cantar. Não tem nada a ver com cantar. Significa viver uma vida na presença do Senhor, glorificando ao Senhor por todas as coisas. Afinal de contas, a Bíblia nos instrui a em tudo dai graças. Mas nós somos ingratos a ponto de achar que eu só devo dar graça pelo que eu gosto. Passei no vestibular, o que é que eu faço? Culto e ação de graças. Né? Consegui um emprego, culto e ação de graças. Para as meninas solteiras, arranjei um casamento, culto e ação de graças. Mas nós não aprendemos a dar graças a Deus em tudo. Contraí uma doença terminal, o que é que eu tenho que fazer? Dar graças. Perdi alguém muito querido, o que é que eu tenho que aprender a fazer? Dar graças. Está tudo dando errado na minha vida. O que é que eu tenho que fazer? Dar graças. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que as bênçãos do Senhor nem sempre são interpretadas como bênção por nós. Porque bênção para nós é relativo. Bênção para nós é o que nós gostaríamos de receber. Bênção para Deus é o que nós precisamos receber. Quer ver só um exemplo? Para todo aquele menino que está apanhando, a surra não é bênção. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Para quem está sob disciplina, naquele momento não dá para dar graças a Deus. Por que não? Ninguém apanha sorrindo. Porque se apanhar sorrindo, o pai bate mais. Olha a dica. Né? Se apanhar sorrindo, vai apanhar mais. Então vai durar mais um pouquinho. Mas o que é que nós descobrimos depois? Quando chegamos a uma fase adulta? Nós descobrimos que as únicas palmadas que os nossos pais perderam foram aquelas que eles erraram. Porque aquelas que eles acertaram, todas valeram. E o princípio é simples. Porque para nós, naquele momento, a disciplina era necessária a nós, mesmo não sendo a nós prazerosa. Mas uma vez atingindo a maturidade, nós descobrimos que era bênção de Deus para nos corrigir. Olha o bando de traumatizado que tem aqui hoje. Não é? Todo mundo traumatizado porque apanhou do papai e de mamãe. Mas ninguém aqui apanhou da polícia ainda, né? Deixa os não traumatizados apanharem da polícia depois. Olha qual é a ideia. É de que nós precisamos aprender a glorificar a Deus, a louvar a Deus também pelos sacrifícios, pelas dificuldades. Daí ele diz assim, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E aí ele agora coloca, então você tem que oferecer sacrifício a Deus. Não é dar o dízimo lá na igreja universal para tentar receber alguma coisa em troca, não. Do tipo, você não tem dinheiro? Dá o dinheiro do aluguel. Sacrifica, irmão. Sacrifica nada. Você vai encher o bolso do gordão do pastor. Olha o versículo 16. Não negligencieis igualmente. Isso também é sacrifício de louvor. Não só confissão de lábios do versículo 15, mas a atitude de vida do versículo 16. Com os lábios eu louvo ao Senhor, professando a minha fé. No versículo 16, eu pratico a minha fé. Praticando o bem e mútua cooperação. Pois que com tais sacrifícios Deus se compraz.
Ele agora diz, aprenda aí uma outra área que eu preciso modificar. Me sacrificar, não só louvando a Deus, glorificando a Deus com a minha vida, confessando que eu creio que tudo vem do Senhor, e que se tudo vem do Senhor, eu dou graças a Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu também preciso aprender que minhas atitudes diárias para com o meu próximo também são sacrifícios em adoração ao Senhor, fazendo o bem e cooperando com os irmãos, porque o Senhor se agrada desse tipo de sacrifício. A igreja do Senhor é a comunidade do amor, é a comunidade de a cooperação, ela sempre existe, de forma que nós nos amamos, não de palavras, mas de ação, de atitude, de fato, de verdade. Fazendo o bem. O apóstolo Paulo vai dizer, fazer o bem a todos. Mas que? Principalmente os da família da fé. Fazer o bem a todos. Mas você sabia que deve ter alguém na igreja que está passando por dificuldades? Sabia que lá na igreja de Aracaju deve ter alguém que está passando por algum problema sério e que está precisando urgentemente de sua ajuda? Que você só se preocupa em chegar na hora no domingo e voltar o mais cedo possível para casa para não perder o finalzinho do Fantástico? Ele nos instrui, meus irmãos, a praticarmos o bem a todos, e especialmente os da família da fé, isso em sacrifício ao Senhor, isso é oferta ao Senhor. Mas não só viver em sacrifício. Versículo 17, nos conclama, não, agora temos uma atitude submissa. Isso é bom quando vem um pastor de fora, né, Alan? Porque aí eu posso falar, Alan não conversou comigo, não tem nenhuma instrução, certo? Mas olha só como é que começa o versículo 17. Obedecei aos vossos guias. Ele já tinha dito lá no versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Lembrados, ai que saudade que eu tenho da época do pastor fulano. Pastor Franco não, porque ele ainda está por aqui. Antes do pastor Franco, quem era? Cláudio. Ai que saudade do pastor Cláudio Honor, que homem de Deus. Não é só essa ideia de como era bom naquela época. Ele diz, lembre-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da vida deles, fazendo o quê? Imitai a fé que eles possuíram. Não é ser admirador desses pastores antigos, é praticar a fé que eles praticaram. Mas só ficou para os pastores antigos e os pastores que ainda estão na ativa. Versículo 17. Obedeçam os que estão na ativa. Obedecei aos vossos guias. Entendam, meus irmãos, a vida do pastor não é uma vida fácil. Pelo contrário, é ser uma pessoa solitária em meio a uma multidão. Porque qualquer irmão que estiver com um problema, o que é que ele faz? Procura o pastor. Mas quando o pastor está com um problema, o que é que a gente faz? Arranja outro pastor. É assim que a gente resolve o problema. A gente se queixa do pastor porque ele não está dando assistência. Nós oprimimos a vida do pastor o máximo que nós podemos. E nós colocamos obrigações nas costas do pastor que ele nem possui. Nós transformamos o pastor em uma espécie de administrador. Colocamos o pastor como sendo o psicólogo, o sociólogo, o sexólogo da igreja. Ele é encanador, ele é eletricista, faxineiro, ele é mestre de obras, ele é projetista, arquiteto, engenheiro. Ele se preocupa com todos os detalhes da igreja, quando na verdade o Senhor nos chamou para a oração e ministração da palavra. Quando tinham as viúvas brigando na igreja, porque tinha dois grupos de viúvas, que falavam grego e as que falavam hebraico. Aí elas começaram a brigar. Porque elas chegaram e disseram, veja só o que está acontecendo. Quem está ganhando a feira maior é quem fala hebraico. Quem fala grego ganha a feirinha michuruca. Olha só a situação. O outro está ganhando óleo só e a gente está com primor. Não está dando certo esse negócio. Aí eles vão se queixar para quê? Para os apóstolos. Chega e diz, olha, está errado, está acontecendo alguma coisa, as viúvas não estão sendo assistidas como deveria, olha só o que está acontecendo. Aí ele chega e diz, tá bom, meu irmão, vamos fazer uma reunião aqui, vamos organizar. Não, espera aí.
Escolham homens de Deus, cheios do Espírito Santo, servos consagrados ao Senhor. Escolhem diáconos. Eles ordenam os diáconos e dizem, eles tomam conta disso aí. Porque não é bom que nós nos envolvamos com isso. Nós nos dedicamos ao quê? A oração e a palavra. Mas nós gastamos tanto tempo com os nossos líderes, impondo a eles responsabilidades, que quando fizeram a Bíblia Shed, lembra a Bíblia Shed? Ela depois virou a Bíblia Shed. Antes era Bíblia de Estudo Shed. E na segunda versão eles tiraram, mas na primeira tinha lá, nota homilética. Notou que na Bíblia Shed tem umas notas homiléticas? Tem uns sermõezinhos pequenininhos? Aí vinha a explicação no início da página, lá no início da Bíblia, dizendo assim, nota homilética, estudos e sermões produzidos para pastores que não dispõem de tempo de preparar sermões. Veja o problemão. Uma Bíblia produzida, já pensada em pastores tão atarefados, até o pescoço, com problemas e coisas para resolver na igreja, que eles não mais têm tempo de fazer aquilo para o qual Deus os chamou. Obedecei a vossos guias. E sede o quê? Submissos a eles. O texto nos conclama, meus irmãos, a apresentarmos nossa santidade e integridade na maneira como nós lidamos com nossa liderança. Mas é incrível como os crentes hoje se tornaram seus próprios deuses. Nós olhamos e dizemos para os pastores que nada, o pastor fulano está melhor. E nós escolhemos pastores conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós gostamos das igrejas que são parecidas conosco e não parecidas com Cristo. Lá em Recife, eu não sei se Aracaju já está assim, mas em Recife é uma igreja por cima da outra. Presbiterianas são assim. No presbitério de onde eu saí, Presbitério Centro de Pernambuco, você pode ir de uma igreja para outra, do mesmo presbitério a pé. Você pode ir de uma igreja para outra. Da igreja de Areias, que é a igreja mais antiga do presbitério, você pode chegar a pé na igreja do Caçote, na igreja de Jardim São Paulo e na igreja de Jardim Uchoa, e você consegue ainda se esforçar um pouquinho na igreja presbiteriana de Tegipió. Da igreja de Tegipió você consegue ir a pé para a igreja de Sucupira. Da igreja de Sucupira você consegue chegar a pé na igreja presbiteriana de Dois Carneiros. Da igreja de Dois Carneiros você consegue chegar na igreja presbiteriana de Socorro. Da igreja de Socorro você vai a pé para a igreja de Jaboatão. Da igreja de Jaboatão você consegue chegar a pé na igreja da Bela Vista. E sabe o que é que os crentes fazem? Não gostei da pregação. O que é que eu faço domingo? Vou para outra. Vou para outra. Vou para uma que eu goste. Eu não obedeço os meus guias. Eu procuro guias que me afaguem o ego. Eu quero guias que me deixem felizes. Eu quero ouvir uma pregação que eu vá para casa mais leve e não pesado. Estou há um ano nessa igreja que eu estou agora trabalhando, e aí vieram reclamar. Pastor, suas pregações são muito duras. Dá para dar uma aliviada? Eu digo, claro, quando você se converteu, eu alivio. O que é que você veio fazer aqui, meu irmão? Ouvir a voz de Deus ou ouvir a sua? Obedeçam aos seus guias, sejam submissos aos guias de vocês. Não transforme o pastorado em um tormento maior do que ele já é, porque somos todos nós atribulados com temores e com assombrações que os irmãos nem imaginam. Olha o que o texto diz assim, ó. O que acontece com o pastor? Pois eles velam por vossa alma. Meus irmãos, vocês são tentados no dia a dia. O pastor é muito mais do que vocês. Vocês não imaginam o que é a vida de um pastor. Porque o diabo sabe que se derrubar um crentinho Raimundo, sabe qual é o crente Raimundo? Você já tem desse aqui? Veja. Se ele derrubar um crentinho Raimundo, o que é que o pessoal diz? Nada. Mas quando ele derruba o pastor, adivinha o que acontece? Ele desmancha a igreja. Ele mancha o nome de Cristo. Salmo 69, versículo 6.
Tem uma oração de Davi que eu acho magnífica. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Meus irmãos, esse versículo fica sempre pesado no coração do pastor, porque ele sabe que a responsabilidade que existe sobre ele é imensa, e o diabo investe pesadamente na vida do pastor, tentando derrubá-lo, porque quando o pastor cai, não cai somente um crente, cai uma igreja com ele. Eles velam por vossa alma. Os pastores oram até tarde por vocês. É tão precioso isso que Paulo chega a Timóteo e dizer: cuida de ti mesmo, cara, para que depois, você salvando os outros, você não se perca. Notem, a preocupação do pastor às vezes é tão grande para com a igreja, que adivinha do que ele se esquece? Dele, da casa dele. Ele esquece de viver ele mesmo a vida espiritual, ele esquece de meditar na palavra para ele já olha para a palavra procurando um sermão para a igreja, ele começa a se esquecer de ser santo, na ânsia de tornar uma igreja santa. Eles velam por vossas almas. Qual é o meu consolo? É o finalzinho aqui dizendo: como quem deve prestar contas. E isso, como quem deve, eu acho bonito, porque eu não devo. Você se vire. Eu só penso assim. Então a gente é meio doido. A gente fica achando que a gente vai prestar conta de vocês tudinho. A Bíblia só me diz uma coisa: se por um acaso o atalaia estiver de prontidão, e vier o exército, e ele não soar o alarme, e o exército invadir, e matar as pessoas da cidade, de quem é a culpa? Do atalaia. O sangue daqueles inocentes que morreram estará na mão daquele atalaia. Mas se ele, avistando o exército inimigo, soar o alarme, e o povo da cidade não ouvir a sua voz, não ouvir o alarme, não atender, e o exército inimigo invadir, e pessoas morrerem nessa invasão, o que acontece com o atalaia? Cumpriu o seu papel. Por isso que o papel de um pastor na igreja não é sair dizendo: a igreja eu cheguei e tinha tantos membros, dobrou de tamanho no final. Não é esse o papel. Contrataram um pastor, não contrataram o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não o pastor. O pastor não faz a igreja crescer. Mas ele precisa ter consigo uma coisa. Paulo diz assim: preguei todo o desígnio de Deus. Lava as minhas mãos hoje. Não sou mais culpado do vosso sangue. Eu fui um atalaia. O que faz um ministério pastoral autêntico e verdadeiro não é o ativismo do pastor, é a fidelidade com a qual ele apresenta a palavra de Deus para a igreja. Ele está dizendo: olha o exército inimigo, se você quiser correr, corra, se não quiser, se vira. A ideia é: o ministério da palavra está sendo proclamado como um atalaia do Senhor. Ele chega agora e diz: obedeça os seus guias, sejam submissos a eles. Eles se afadigam pelas vossas almas, como se fosse prestar conta de você perante Deus. Mas olha só, façam isso, obedeçam e sejam submissos, para quê? Para que eles façam isso com alegria. Meu irmão, não tem coisa pior que uma igreja pode fazer com o pastor do que entristecer o seu pastor e produzir no pastor angústias e sofrimento. E o texto aqui é muito claro: se você quiser viver uma vida de integridade, ande nos caminhos do Senhor. Ou seja, tenha separação do mundo, viva separado do mundo, pratique as obras do Senhor em sacrifício ao Senhor, mas trate bem os seus pastores. Nós temos reclamações hoje em tudo quanto é igreja, de pastores ruins, pastores que não prestam, pregações ruins, pastores que na verdade destroem igrejas ao invés de edificar igrejas. E muitas igrejas que foram abençoadas por décadas com pastores fiéis à pregação da palavra, e a única coisa que eles fizeram com seus pastores foi entristecer esses pastores dia após dia. Honrar o pastor não é ficar esperando dezembro para dar uma camisa para ele, não. Honrar o pastor é aprender a lidar com as deficiências desse e o apoiar em todo tempo, estar ao lado dele. Isso é honrar.
Mas não só isso, como igreja do Senhor, devemos honrar os nossos líderes, mas são merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam na palavra. Aí o pessoal está vendo, tem que dar mais honra ao pastor do que o presbítero. Não é isso não. Ele está dizendo, não permita que o seu pastor passe por necessidades. Dobrados honorários ali não é só honra, é sustento. O apóstolo Paulo diz, porque aquele que vive, que serve no altar, vive do altar. Sabe o que é que os pastores estão precisando fazer hoje? E eu fico triste quando eu vejo seminaristas já estão pensando assim: igreja é ingrata. Se eu adoecer, ela vai me botar para fora. Se por um acaso eu morrer, minha esposa vai passar fome. É isso que eles pensam. Sabe o que eles dizem logo? Não vou me confiar na igreja. Eu vou arranjar um emprego. Eu vou ter uma segunda profissão. Porque quando a igreja me chutar, eu vou ter como sustentar a minha família. Olha só o que a igreja do Senhor está fazendo com seus pastores. O grande sonho dos pastores é servir exclusivamente a igreja do Senhor. Foi para isso que eles foram vocacionados. Mas eles têm filhos pequenos que estudam. Eles têm uma esposa que também precisa, tem necessidades. Ele precisa morar em algum lugar. Ele precisa se transportar com algum veículo. Ele tem necessidades básicas. Daí, deem alegrias ao seu pastor, fazendo com que ele também não passe por necessidades. Aí o texto diz assim, ele não pode fazer o trabalho com tristeza, ele não pode fazer o trabalho gemendo. Notaram aí? Ele vai continuar fazendo o trabalho, porque foi para isso que ele foi chamado. Mas o trabalho para ele vai ser muito mais pesado do que deveria. Ele diz, faça com que o trabalho na igreja seja a maior paixão do pastor, a maior alegria dele. De forma que ele tenha entusiasmo em trabalhar, porque a igreja responde rapidamente, com submissão e obediência ao trabalho dele. Ele diz, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, vocês é que vão estar em desvantagem caso façam os seus pastores sofrerem. Deixa eu dizer o que é que Deus está fazendo com muitas igrejas que passaram a não querer mais ouvir a voz do Senhor. Uma das maneiras que Deus tem de julgar a sua igreja que está em pecado é tirando dessas igrejas a sua voz. Deus fez isso no Antigo Testamento. O povo está em pecado, Deus silencia. Pode parecer que é uma bobagem, mas por que Deus faz isso? Meus irmãos, quando a voz de Deus é retirada do meio do seu povo, Deus está condenando esse povo ao pecado. E nos últimos tempos, os homens se cercarão de pastores, conforme as suas vontades, seus desejos. E o Senhor tem permitido que igrejas sejam pastoreadas por homens ímpios, que não proclamam mais a vontade do Senhor, mas somente têm em seus púlpitos mensagens de autoajuda, que inflam o ego de pecadores, transformando pecadores em alguém mais pecador ainda. É o Senhor julgando a sua igreja, porque a sua igreja não tem aprendido a se submeter aos pastores verdadeiros, nem obedecê-los. Buscam pastores que agradem-lhes os corações, e não pastores segundo o coração de Deus. Atitude de submissão aos líderes, meus irmãos. Mas por último, atitude de oração por os outros. Olha só o que esse pastor faz aqui. Ele dá uma lapada na igreja, dizendo, cuide dos seus pastores. Mas versículo 18 ele diz, agora ore por nós. Ore pelos seus pastores, ore pelos irmãos. Diz, orai por nós. Ele diz aqui, eu sei o que eu estou fazendo, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, ou seja, eu sei do trabalho que eu estou fazendo, mas isso não significa que eu não preciso da oração de vocês. O que sustenta o ministério do pastor é uma igreja de joelhos pelo seu pastor. De uma igreja que roga a Deus pela liderança da sua igreja, dos presbíteros da sua igreja.
Esses homens que Deus escolheu para pastorear a igreja do Senhor necessitam da oração da igreja do Senhor para pastorear essa igreja. E de repente ele chega e diz aqui, ó, uma outra área que você precisa colocar a sua santidade em voga é: comece a praticar súplicas em favor dos santos. Em especial, ore em favor da sua liderança. Orem por nós. Nós estamos persuadidos que nossa consciência é boa, desejando em todas as coisas viver com dignamente, ou seja, a gente quer viver a palavra. Nós estamos tentando viver a palavra. Mas ele coloca agora dizendo: mas eu rogo-vos com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ele diz: mas eu oro para que eu volte a trabalhar com vocês o quanto antes. Parece que esse pastor entende que sem as orações da igreja, a vida dele não será tão fácil no ministério. E por isso a igreja tem um compromisso sincero de orar por esse pastor. Quando o pastor está sendo recebido na igreja, é feita algumas perguntas ao pastor. Do tipo: você concorda que a confissão de fé, os símbolos de fé da igreja são fiel à interpretação das escrituras? Resposta do pastor: sim. Você vai dar assistência a essa igreja, alimentar essa igreja, orar por essa igreja? Resposta: sim. Mas depois de umas 3 perguntinhas que fazem o pastor, tem uma perguntinha que fazem para a igreja. E essa pergunta que é feita à igreja é sobre juramento. É Deus como testemunha. E uma das perguntas está lá dizendo assim: vocês prometem animar o pastor, apoiar o pastor, auxiliar o pastor em todas as suas deficiências, estar com ele ao seu lado, orar por ele? Olha, aí o que a igreja faz? Sim. Perjúrio é o nome disso. Se não tem feito. Se não tem feito, cometeu perjúrio. Jurou perante Deus falsamente. O Senhor nos conclama, como igreja do Senhor, orarmos pelos nossos líderes, a colocarmos a liderança da igreja nas mãos do Senhor. Eles vão realizar o seu trabalho. Esse pastor chega aqui e diz: eu tenho minha consciência para com o Senhor, eu sei que estou fazendo o trabalho do Senhor, mas ele não dispensa a oração da igreja. Reunião de oração não pode esquecer os pastores dessa igreja. Orar por eles. Isso faz parte de uma vida de integridade dentro da igreja. Ao dobrar os seus joelhos à noite, não esqueçam os seus pastores. Eles são servos do Senhor que necessitam das suas orações. Orem ao Senhor. E aí, versículos 20 e 21, ele conclui o seu pensamento. Ele diz: ora, o Deus da paz, o Deus que é o promovedor da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, ou seja, que nos deu esperança, o nosso Senhor, o pastor que é acima desses outros pastores, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Agora vem a oração do pastor: vos aperfeiçoe em todo o bem. Quando a igreja do Senhor ora, e nós oramos uns pelos outros, pelo sangue de Cristo, toda a igreja é aperfeiçoada no bem. E aí ele coloca assim: para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Ou seja, vocês vão fazer a vontade do Senhor e Deus será glorificado na vida de vocês, porque o Senhor vai habilitar vocês a fazerem toda boa obra. Mas isso é fruto da oração. Ah não, pastor, mas veja só, ok, a gente já tem culto de oração lá na igreja, mas esse negócio de muita oração ficou para pentecostal. Eles oram, a gente prega, está resolvido o problema. A gente compartilha aí, terceiriza a situação e a gente vai para frente. Se espelhe nos puritanos, líderes nossos do passado, homens de Deus, estudiosos, homens de Deus, pregadores da palavra, excelentes exegetas, mas principalmente homens e mulheres de oração. Queridos, uma igreja que não ora, não é uma igreja que entende da sua necessidade de Deus. Se o próprio Filho do Homem, quando na terra, gastou noites inteiras em oração, quem é você e eu para acharmos que não necessitamos desse recurso? Quem somos nós para acharmos que a oração é coisa de pentecostal e que nós só precisamos de 5 minutinhos lá no culto de oração durante a semana para já estarmos revigorados em oração? Se sua vida de oração se limita
Muito obrigado, Jesus, por este alimento. Amém? Sua vida de oração não te leva a lugar nenhum, a não ser uma vida de pecado. A oração não é uma lista de pedidos feitas a um fast food. A sua oração não é uma lista de pedidos feito a um gênio da lâmpada. A oração é o momento que nós mantemos comunhão com Deus. Nós nos relacionamos com Ele em oração. E se você não tem desejo de falar com o seu Deus, como é que você tem coragem e não tem vergonha de abrir a boca e dizer que o ama? Casalzinho apaixonado, início de namoro. Se o pai não botar para fora, o que acontece? O cara tem que botar o rapaz para fora, né? Quando dá umas 10 horas, começa a dar pigarro. Aí vai tomar água, volta na sala, liga a TV, aí começa a apagar as luzes da casa, não é? Agora é 10 horas, na minha época era 9, era pior. Às 9 horas as luzes já começavam a ser apagadas. Quando pensar que não, já passa de pijama. Já está explicado. Mas não quer parar de conversar, não é? Por quê? Por que não quer parar de conversar? Aí falam tanta bobagem, ri de piada sem graça, mas ficam lá conversando. Eles não estão querendo saber nada do outro, eles estão querendo se relacionar. Eles não estão esperando presentes, não chegam com lista de pedidos, eles estão querendo se relacionar. A oração, meus irmãos, é parte integrante do nosso relacionamento com Deus. Aí casou. Aí o marido chega em casa de noite. Boa noite, minha filha. Ela fez, faltou o café. Além do café, o gás já está começando a ficar com a chama vermelha. Vai acabar amanhã. E olha, tá aqui a lista, vai lá, traz ali as compras. O José está rindo ali, por quê, hein? Não que isso aconteça lá em casa. Mas olha só como é que funciona, começa a acontecer. Quando chega nesse estágio, que a única conversa que o marido tem com a mulher é com respeito à administração da casa, o negócio já não está bom. Quando a única coisa que a mulher sabe dizer para o marido é me dá 10 reais aí, temos um problema, não é? Por quê? A relação está se desmanchando. Não está havendo conversa. Por que eu acho que eu vou conseguir manter uma relação com o Senhor só pedindo 10 reais para Ele? Precisamos aprender, meus irmãos, que a oração faz parte do povo de Deus e nós precisamos manter esse hábito entre nós. Precisamos nos lembrar que reunião de oração não é aquela reunião chata que a gente vai e não vê a hora dela terminar. Ela só tem meia hora, foram 10 minutos de oração e a gente já está cansado. É o culto que mais cansa, a gente fica lá entediado, é terrível. Não, reunião de oração deveria ser o mais prazeroso momento da nossa história. Uma das coisas bonitas que eu encontro no diário de David Bryan é ele, vez ou outra, dizer, tirei a noite para orar. Tirei a noite para conversar com o Senhor. Ao invés de, quando você tiver insônia, assaltar a geladeira, depois ficar feito um desesperado tentando emagrecer, o que você faz quando você ficar com insônia? Vai orar, meu irmão. Não engorda, não. Não engorda. Olha qual é a ideia. Vez ou outra eu vejo uns servos de Deus do passado dizendo assim, o Senhor me acordou para conversar com Ele. Acordou sem sono de noite? Adivinha quem foi? O Senhor te acordou para conversar com Ele. Eu te garanto, se você se acordar com insônia à noite e for gastar tempo com o Senhor em conversa com Ele, você vai gastar a noite inteira e no outro dia parece que você dormiu a noite inteira. Porque o Senhor vai refrigerar a nossa alma e vai nos dar forças por meio das nossas orações. É um meio de graça indispensável para a igreja. Vá orar, irmão. Vá orar. Queridos, somos desafiados hoje a viver uma vida diferenciada, uma vida de integridade. Para isso, o Senhor nos desafia, em primeiro lugar, a termos uma vida entregue ao Senhor, completamente entregue ao Senhor, de maneira que
em nenhum momento possamos pensar em gostar das coisas do mundo e nos apaixonar de novo pelas coisas do mundo, porque nós somos separados por Cristo e nós fomos para fora do arraial e estamos entregues nas mãos dele e separados dos pensamentos e dos gostos do mundo. Nós não gostamos dessas coisas do mundo. Mas não só isso, vamos viver sacrificialmente, oferecendo ao Senhor sacrifícios pela nossa própria vida, dando graças a Deus por tudo, não só pelas coisas que eu acho que são boas, mas por todas as bênçãos que o Senhor conceder em nossa vida. Vamos obedecer e ser submissos aos nossos líderes. Isso faz parte de um povo santo. Um povo santo tem em alta estima aqueles que os lideram. Vamos viver vida de oração. Não uma vida falseada de oração, mas uma vida sincera e autêntica de oração, onde os nossos joelhos estarão sempre na presença do Senhor, e nós não seremos estranhos ao chegarmos na sua presença. Somos bem vistos, bem quistos, bem recebidos, porque somos frequentes na presença dele. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.